Pessoal, então atendendo a pedidos, eu vou dar uma pequena explanação sobre esse conteúdo, né? Que é as leis de Newton e suas aplicações. Então a gente vai estar dando início agora ao estudo da dinâmica. A dinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, né? Preocupando com a sua causa, o que está causando a movimentação. Geralmente o que causa essa perturbação é a força. Então vamos falar um pouco da força, né? Na dinâmica estudamos a relação entre a força e o movimento. Força é uma interação entre dois corpos. O conceito de força é algo intuitivo, mas para entendê-lo podemos se basear em efeitos causados por ela. Como por exemplo, a aceleração faz com que o corpo altere sua velocidade quando uma força é aplicada. Ou seja, um corpo ele vai estar parado, né, ou em movimento uniforme, e ele vai modificar a sua condição se nele for aplicado uma força. Deformação faz com que o corpo mude seu formato quando sofre a ação de uma força. Isso é tranquilo, né? Você pode amassar uma lata de refrigerante de alumínio, né? Uma lata de alumínio, se você aplicar sobre ela uma força. Isso gera nela uma deformação. Uma bola, né? Ou qualquer corpo que você consiga estar aplicando sobre ele uma força. As forças, na verdade, num corpo pode ter várias forças. E a junção de todas essas forças é possível gerar uma força chamada resultante, que é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras forças aplicadas no corpo, dadas as várias forças aplicadas no corpo qualquer. Você tem aqui, força F1, força F2, força F3, força F4, e quando se tem aqui a junção de todas essas forças, acredite, essa força de preto aqui, ela fará nesse corpo o mesmo efeito de todas essas aqui. Então a força resultante será igual à soma vetorial de todas as forças. Aí aparece essa palavra vetor. O que é um vetor, né? Vetor é um segmento de reta, então observe aqui esse segmento de reta orientado, tá vendo que está mostrando que vai da esquerda para a direita, e tem um tamanho, né? Esse tamanho a gente dá o nome de módulo. Então vetor é um segmento de reta orientado que apresenta um módulo. Direção, olha qual que é a direção dele. A direção é horizontal, ele está deitado. Poderia ser na vertical, observe aqui o mouse, poderia estar inclinado, isso é chamado de direção. E o sentido é para onde ele está indo, ele está saindo da esquerda para a direita, está saindo de baixo para cima, isso é sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, a direção em que atua, por exemplo, horizontal ou vertical, bem como o seu sentido, para cima, para baixo. Posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de um local, é necessário que aponte para uma direção. Nesse caso, o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. Quando a gente aponta, a gente está criando um vetor. Certo? Olha só. Então, esse vetor aqui, o exemplo dele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Aí, está aqui o valor, 4 unidades. Certo? O vetor resultante é, na verdade, aquilo que se faz com a operação com os vetores. Lembra que aqui em cima a gente falou em somar todas as forças? Então é possível somar os vetores, subtrair vetores, tá? O vetor resultante é o nome dado ao vetor que obtém após realizar uma soma vetorial. Na soma vetorial, devemos considerar o modo, a direção e o sentido dos vetores para encontrarmos o valor resultante. Soma dos vetores. Vetores paralelos são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. A gente soma os vetores. Subtração de vetores é quando eles têm 180 graus entre si, ou seja, os vetores estão em sentidos contrários. Eu vou mostrar em um vídeo a diferença disso daí, tá? Oblíquo é quando entre eles tem um ângulo, tá? Aqui o ângulo, cosseno do ângulo θ. Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui está o link do vídeo, que tem mais explicação sobre isso. Se você mirar o celular, a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, você vai ser direcionado para o link, tá bom?